paz do Senhor, meus queridos, boa tarde a todos. Mais um dia na graça de Deus, mais um dia recebendo as misericórdias de Deus. Vou ver uma frase agora muito interessante aqui, que fala que nós não somos salvos porque merecemos, mas sim porque cremos e porque assim Deus deseja. Paz, dona Zilda, tudo bem? Daqui a pouco eu dou um pulo aí, tá? Acabando aqui eu vou aí buscar, tá bom? E que mensagem, né? A paz, dona Olímpia, a paz, dona Carminha. Ouvir uma palavra dessa e compreender de fato que nós somos completamente dependentes de Deus é impressionante. É de acalmar o nosso espírito e de trazer uma paz que excede realmente todo entendimento, né? Nós não somos salvos porque merecemos, mas porque cremos e porque assim Deus deseja. Então, nós entregamos para Deus e nas mãos de Deus toda a nossa vida, né? Espero que vocês entendam isso. Se já entenderam, né? Eu creio, já entregaram e já vivem assim, sabendo que toda a nossa salvação é uma graça imerecida. Mas para Deus não importa, porque existe um plano desde o princípio, desde o momento do pecado. Já existia um plano traçado, algo que Deus preparou para que eu e você hoje pudéssemos receber essa dádiva maravilhosa. Amém? Bom, hoje vamos para o 29º dia dos nossos 40 dias. Graça e paz, Carlão. Hoje a oração é para todos, mas a Nicole, que está fazendo aniversário do Ruivo, e uma senhora que se chama... Olha, que está hospitalizada nessa tuba no UTI. Um momentinho só. Vou anotar aqui. Como que é o nome da pessoa mesmo? Acho que não é esse o nome que você escreveu aí, não. Tá? Espera só um momentinho para a Nicole, que faz aniversário hoje. O Fernando. E a Andréia. Olga, que está hospitalizada na UTI. Vamos orar sim, tá? Oração pelo Hélio, todo mundo, nós vamos orar. Então nós entendemos isso, nós que tivemos a alegria de entender a importância dessas coisas, podemos viver um pouco mais em paz. Hoje eu fiz meu devocional de manhã, eu estou fazendo um devocional sobre os frutos do Espírito. E hoje falou de paz, né? E a paz que vem de Cristo. E essa paz, quando nós ouvimos esta frase, ela nos deixa emocionado, porque é uma frase de amor, e o amor nos emociona. E aí a gente fica assim, né? Derramado diante de Deus, aleluia. Bom, o avivamento na inauguração do templo. Quem conhece a história ali, vai lá em 2 Crônicas, né? 2 Crônicas, ali por volta do capítulo 5, fala tudo sobre a construção do primeiro templo, do tabernáculo, que Davi tinha a intenção de construir, mas por ele derramar muito sangue, Deus disse que não seria ele que construiria, mas que seria seu filho, o seu sucessor. No caso, Salomão construiu esse templo. Foi uma maravilha, e sabendo Salomão, como ele viu muito o pai, e ouviu o pai, e seguiu a direção do pai, ele entendeu que Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas. Não habita. Mas que Deus precisa de uma morada. Deus necessita não, deixa eu usar a palavra, nem precisa, porque ele já habita. Mas Deus, ali naquele tempo, o homem entendia que Deus precisava de uma morada dentre eles. Assim como o tabernáculo, né, que caminhava com os judeus ali
os hebreus durante o percurso do templo, no deserto até a chegada de Canaã. Então teve um período ali que Deus falou que não iria mais, e Moisés diz: olha, se o Senhor não for, se a sua presença não estiver conosco, nós também não iremos. Na realidade, o que nós precisamos é da presença em nosso altar. Como eu falei para você ontem, você levantou o altar a Deus? Você levantou o seu altar a Deus? Então você precisa da presença de Deus nesse altar. E esse altar hoje somos nós. O altar que nós levantamos de adoração para Deus somos nós, purificando-nos, consagrando-nos, santificando-nos todos os dias, mesmo cometendo pecados diários. Então nós precisamos compreender, hoje o altar de Deus somos nós. Existe uma canção que diz, eu sou um altar. E de fato, porque o Espírito Santo habita em cada um de nós, habita. Tem uns que ele só passa porque a pessoa não o reconhece. E aí essa frase que nós falamos no começo, nós não somos salvos porque merecemos, mas porque cremos, porque temos fé, e é a vontade de Deus, e isso tudo é misericórdia e graça de Deus. Vamos lá? Bom, a base hoje é 2 Crônicas, capítulo 5, tá? Então, o avivamento na inauguração do templo, nosso 29º dia, 11 dias para nós terminarmos esses 40 dias, que está sendo de muito valor para a gente. Amém? Vamos ver aqui o que está escrito. Salomão terminou a construção do templo, mas sabia, ele tinha esse conhecimento, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Certo? Tudo estava bonito, mas faltava a presença de Deus. De nada adianta termos tudo arrumado, em ordem e bem decorado, se não houver a presença de Deus. Moisés disse, olha só, se a tua presença não for conosco, não iremos para a terra prometida. Quando nós temos essa consciência que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, que nós fomos criados e não somos merecedores da misericórdia e da graça, amém? Por causa dos nossos pecados que nós cometemos. Nós não somos merecedores, mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos dá essa salvação. Ele nos dá a possibilidade dessa salvação através de Cristo Jesus na cruz, que foi o plano de Deus desde o princípio. Este é o plano de salvação, certo? Quando nós compreendemos que esse Cristo é o nosso Senhor, o nosso coração muda. Pelo menos deveria mudar. As nossas atitudes também deveriam mudar. E claro que essas atitudes mudarão no decorrer do tempo. É no caminhar. É todo dia mudando alguma coisa, todo dia melhorando algo. E quando nós pedimos por um avivamento, é para que isso de fato, enfim, se transforme. Quando nós falamos de avivamento, nós temos um exemplo que é a Rua Azusa, de pessoas que começaram o avivamento e a glória de Deus era tão grande, assim como no lugar do templo, que as pessoas não conseguiam se aproximar e caíam. Hoje as pessoas confundem isso, e nós vamos ver mais para frente isso. Mas nós precisamos ter a convicção e a certeza de que a graça de Deus, a presença de Deus está neste altar. Às vezes nós não conseguiremos nem abrir os lábios para falar nada, porque Deus que habita em nós, na nossa presença, aleluia, Ele nos enche tanto de convicção e de certeza que nós não precisamos proferir uma palavra sequer. Quantas vezes você se pegou ajoelhado, ou sentado, ou deitado orando, e você respirou fundo, de repente não saía palavras, mas você sentiu uma paz interna tão grande que você sabe que Deus estava ali, que a presença de Deus se fazia ali naquele momento, no seu quarto, naquele lugar. Principalmente isso exala de dentro para fora, porque nós começamos a tirar a sujeira da gente e vem a melhor parte, que é o Espírito Santo fluindo através das nossas vidas. E o avivamento ele vem desse fluir através das nossas vidas. Quando nós realmente nos derramamos, nos arrependemos, temos a convicção dessas coisas, e aí Deus começa a transformar tudo ao nosso redor, e principalmente nós. Porque não adianta Deus transformar a sua casa, o seu marido, os seus filhos, os seus parentes, se você continuar da mesma forma.
De que adianta? Então, quando Deus faz isso, Ele faz a obra completa. Às vezes, nós vamos lutar muito e perseverar durante anos para que uma pessoa se volte a Cristo, para que uma pessoa saia do alcoolismo, para que uma pessoa saia das suas práticas erradas, pecaminosas. Mas quando Deus vem com graça e misericórdia, Ele muda tudo e Ele completa a obra que Ele já começou há muito tempo. Salomão estava consciente de que era necessário trazer a Arca da Aliança para o templo, pois ela era o símbolo da presença de Deus. Quando Deus pede para Moisés e fala todos os detalhes do tabernáculo, todos os utensílios, o local, Deus dita os locais onde as coisas são colocadas. Por isso que uma coisa que nós, cristãos, hoje precisamos compreender a respeito do templo e tudo que Deus disse a Moisés e pediu para que ele fizesse, é para que todas as coisas estejam organizadas dentro de nós e no nosso local, que seria a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa escola, ou a nossa própria igreja, a nossa casa de oração. Se todas as coisas não estiverem no devido lugar, vou dar um exemplo para você. Nós, pessoa, como matéria. Por exemplo, no meu caso, quando a diabetes descontrola, eu fico ruim dias. Eu ainda estou me recuperando, estou mal ainda. Então, assim, você olha para minha carinha, eu estou bem porque existe um Deus que me sustenta. E eu estou tendo uma possibilidade de tirar momentos de descanso. Mas eu vou falar para você, eu acordo bem e durante 2 horas estou legal, dali a pouco vai chegando por volta da hora do almoço, começa a desfalecer o corpo. Por quê? Eu não me cuidei lá atrás, mas hoje Deus pede para mim, coloca as coisas em ordem, organiza a tua saúde, organiza a tua vida, e eu ainda não levantei do sofá para fazer uma caminhada, pois eu devia fazer isso. Mas nós precisamos organizar a nossa vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se aí na sua casa, neste momento, você que tem a presença de Deus em você, olhar para o lado agora, e de repente o teu esposo não é uma pessoa que entregou a vida a Cristo, ou a sua esposa, ou seus filhos, não dá um aperto no coração? Dá. Então tem alguma coisa fora do lugar, não é? Pois é. Mas não é a força que você vai colocar essas coisas no lugar. É através de você, quando ele olhar para você e você o incomodar, e ele começar a te cutucar e você respirar fundo e Deus falar para você, calma, filho, é o processo. É o processo. Deus vai falar para você, é o processo. Aí o que você tem que fazer? Orar pela aquela pessoa mais uma vez, sorrir para ela. Fala, eu sei, meu amor, seja calmo, seja manso. Use os frutos do Espírito, que eu sei que é difícil, mas nós precisamos usar os frutos do Espírito que habita em nós. Então, Salomão sabia que ele precisava trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, desde o princípio, quando ela foi feita ali, desenhada na mente, na vontade de Deus, colocada na mente de Moisés, e quando Moisés entrega para Bezalel para que ele faça a Arca da Aliança, é impressionante como Deus, com toda a sua graça, cara. É impressionante como Deus, com toda a sua graça, faz com que aquilo aconteça do jeito que Ele quer. E Deus faz isso todos os dias na nossa vida. Ele faz com que as coisas aconteçam da forma que Ele desejou desde o princípio. Coloque isso na sua mente. Desde o princípio Deus planejou. Desde o princípio Deus fez. Então significa que eu e você temos a graça imerecida, porque assim Ele quis, não porque nós merecemos e nunca vamos merecer. Nunca. Vai chegar naquele grande dia quando nós nos encontrarmos diante dEle e Ele vir julgar os vivos e os mortos, Ele vai olhar para a gente. Muitos terão medo daquele olhar, muitos terão apenas temor.
mas muitos verão o amor de Cristo, o amor nos olhos dele, se nós conseguirmos olhar para ele. Creio que estaremos de cabeça baixa e quando ele olhar para nós e falar, olhe para mim, filho, aí sim. Ei, muitas igrejas hoje estão na mesma situação. Templos lindos, melhor tecnologia, instrumentos musicais de alta qualidade, músicos profissionais, mensagens bem elaboradas para agradar as pessoas, mas falta o principal, que é a presença de Deus. Como precisamos voltar às bases e termos um culto onde a presença de Deus é marcante, sentida e atuante, onde o povo adore a Deus em espírito e em verdade, que seja somente a presença de Deus. Que nada seja forçado como nós vemos hoje. Às vezes as pessoas que hoje são tratadas como público numa igreja não sentem a presença de Deus. Uma ou outra sente porque é o espírito de adoração da pessoa, mas muitas pessoas precisam ser tomadas por esse espírito de adoração. E esse espírito de adoração, eu que sempre estou no altar, eu sei que eu preciso estar canalizado com Deus e muitas vezes eu não consigo isso porque a minha mente não está canalizada, não está ligada a Deus. Precisa de um processo, de um tempo para a gente poder fazer isso. E é quando na primeira canção, isso acontece direto comigo, na primeira canção Deus toca e fala assim, sou eu, não é você. Hoje está difícil. Falar das verdades de Deus às vezes toma a nossa garganta, fica com aquele nozinho no meio, sabe? Ah, Pai. E essa é a presença dele, eu acredito. É quando ele vem movendo as nossas estruturas e mostrando para nós a nossa falha, o nosso erro e começando a organizar a nossa vida por dentro. Amém? Peço desculpa aí, tá, gente? Instrumentos, e até perdi aqui. Como precisamos entender que a presença de Deus é a coisa mais importante entre nós. Nos nossos cultos. Como nós precisamos, uma coisa que eu aprendi no começo, e eu tinha perdido na caminhada, e a Camila me chamou a atenção no meio do ano passado. Ela falou, amor, uma coisa que você sempre falava e que não fazia muito sentido era, eu não olho aqui, eu olho lá. Minha vida sempre foi, depois da minha conversão, foi olhar somente para Deus e o que Ele falava comigo. Mas com o tempo e a forma como as coisas foi tomando a nossa vida, aí você começa a olhar aqui, você começa a olhar para pessoas, você começa a olhar para o que está acontecendo aqui e esquece do que está acontecendo lá. Nós não temos que nos ligar somente o que está acontecendo aqui, mas nos ligar ao que está acontecendo lá. E o impressionante é que tudo que está acontecendo lá está na Bíblia e nós esquecemos, nós deixamos de lado. E aí nós levantamos o nosso altar, colocamos ele preparado e deixamos ele lá. E cada dia a gente vem e coloca uma florzinha diferente, alguma coisa para deixar ele mais bonitinho. Mas não é aquilo que vai deixar ele bonito, é a sua vida com ele, é a sua vida neste altar. E não esquece que a sua vida neste altar é o que Deus anseia e deseja para cada um de nós. A presença dele, ela é real porque o Espírito Santo nos prova isso, e eu creio que você esteja sentindo isso nesse momento. Eu não estou aqui para emocionar ninguém, tá? E também não estou emocionado, eu estou sentindo dor. É dor em saber que muitas vezes a essência de Deus não está ligado com o que está acontecendo. Às vezes é o homem que levantou o altar, assim como Saul, esperando com que o profeta chegasse, mas no mesmo tempo ele olhou para aquele altar e falou, não, já que o profeta não vem, então eu vou fazer esse altar e eu me colocarei nesse altar. Me colocarei nesse altar. E eu serei esse altar. Deus é o altar. Nós somos as pedras. Poético. Mas Deus é a presença no altar. Lembra que nós falamos ontem? Elias preparou um altar
para que Deus descesse, para que o fogo descesse, consumisse a oferta, o sacrifício, consumisse a água que estava em volta e toda a água que foi jogada em cima, consumisse até a terra com aquele fogo que veio do céu, e esse fogo é a presença. E neste momento que esse fogo venha do céu e consuma cada um de nós que somos a oferta nesse altar. Amém? Eu até escrevi aqui, mensagem bem elaborada, que emociona. Vamos ler de novo, que a gente vai perdendo, né? Muitas igrejas hoje estão na mesma situação. Templos lindos, melhores tecnologias, instrumentos musicais de alta qualidade, músicos profissionais, mensagens bem elaboradas para agradar pessoas, mas falta o principal, que é a presença de Deus. E essa presença de Deus hoje está sendo confundida com a emoção que tudo isso gera, com aquelas luzes maravilhosas, com um pastor completamente muito bom, muito eloquente, e claro que ele tem um conteúdo para passar, mas às vezes as pessoas estão olhando para a situação. Às vezes você sai da sua casa hoje, que você olha para a igrejinha ali da esquina e você vê lá uma pessoa, um pastor pregando a palavra e mais 3 pessoas sentadas, e às vezes a presença de Deus cai. Às vezes não, eu tenho certeza, a presença de Deus está ali, naquele lugar ali, simples. Sabe por quê? Porque é simples, e um coração simples, um coração puro, um coração preparado. Não estou criticando, gente, as igrejas que fazem toda uma sistemática, e aqui vai falar a respeito disso, dessa sistemática. Mas nós não podemos olhar para o lado e ver todos os ornamentos e esquecer o centro, que é Deus. Hoje eu publiquei, Deus é o centro das nossas vidas ou não? Somente uma pessoa comentou, e não era para... Realmente, muitas pessoas ficam assim para comentar. Meu sogro, o pastor Ronei, comentou. E ele comentou exatamente, pontualmente, como ele sempre faz. Deus é o centro ou não é? É isso aqui. Salomão entendeu isso lá no começo, que Deus é o centro. Se está forte, dona Carminha, pelo amor de Deus. É só pelo amor de Deus, como posso dizer, às vezes nós vamos parar simplesmente, ficar olhando um para o outro aqui, porque eita, vamos continuar. Salomão convoca os levitas, homens consagrados com o coração preparado para fazer aquilo ali, somente aquilo ali. Então não confunda isso, aquilo ali, adorar a Deus, exaltar a Deus, levantar o nome de Deus, colocar o nome de Deus onde ele deve estar, ali. E estes trazem a arca para o interior do templo, e isto aconteceu com uma grande festa. Sacrificaram ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar. Mas isso aí, gente, eles sacrificavam esses animais para poder justificar o pecado e limpar o pecado naquele momento, oferecendo a Deus as melhores coisas que eles tinham, os melhores animais, as melhores colheitas, as melhores... Hoje se confundem as melhores com o seu dízimo. Isso aí, gente, é bíblico. Devolva o seu dízimo, devolva a sua oferta, faça suas ofertas, em nome de Jesus, faça. Mas não confunda isso com a sua melhor oferta, porque a sua melhor oferta é a sua vida a Deus. É cumprir a sua vida dentro do que Deus preparou para mim e para você. Não é nada disso. O seu dinheiro, ele tem valor, como eu posso dizer, material. Mas às vezes você devolvendo o seu dinheiro não muda o seu coração. Muitas pessoas, lembra daquela senhorinha que tinha 5 moedas e muitos homens passavam, muitos homens de status, iam lá e jogavam dinheiros dentro daquele gasofilastro, e ela foi lá com 5 moedinhas, que era o único dinheiro que ela tinha, e jogou, e Jesus olhou para ela e para todo mundo e disse que ela tinha feito uma oferta verdadeira. Não pelo valor da moeda, mas pelo valor que saía daqui de dentro, da alma, do coração. Certo? Às vezes, gente, não é que nós não temos esse mesmo sentido, nós não temos esse mesmo anseio. Você nunca vai ouvir eu falar, traga o seu dízimo e ponto. Não. Traga o seu dízimo e a sua vida ao altar do Senhor.
Porque não adianta você fazer isso e sua vida não está no altar. Não adianta você fazer isso e sua vida não está ligada a Deus. E o avivamento ele vem para fazer isso. E o avivamento começa a acontecer ali naquele lugar quando eles trazem a arca do Senhor e eles sacrificam os animais e eles entendem que a presença de Deus é o verdadeiro valor daquele prédio lindo e maravilhoso. Não adianta a gente ter um prédio lindo e maravilhoso se a presença de Deus não está, se a presença de Deus não transforma vidas. Hoje nós temos uma construção, temos pessoas que entregam a sua vida, o seu dia, o seu suor, tá? Ali naquele prédio, e eu tenho certeza que isso trará a presença de Deus, e toda vez que eles estão lá, a presença de Deus está cuidando da vida de cada um deles. Eu lembro uma vez do Jorge, a gente foi lá e estava colocando eu esqueci o nome das tesouras, cara, e ele subiu em cima do andaime e de repente o andaime resolveu quebrar, ele parecia um gato. Imagina um gato desse tamanho pendurado lá. Se esse cara cair, ele me arrebenta inteiro. Eu tenho certeza que tudo isso Deus não ia permitir acontecer, e não aconteceu. Ele ficou lá penduradão um tempo. Eu fiquei rindo, porque você vê uma cena daquela, se fosse eu, né? E eu creio que se eu tivesse Deus ia me segurar de certa forma. Eu ia quebrar uma perna, alguma coisa do tipo, mas minha vida está intacta. Mas quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, as nossas coisas ali naquele lugar, ou no altar, ou aqui agora, ou no seu quarto, Deus responde. E Ele tem respondido todos os dias. Quando nós falamos da presença dEle, é isso que acontece. Ele mostra, Ele nos traz a convicção de pecado e a certeza de perdão. E é isso que eu estou sentindo nesse momento. Essa convicção de pecado e certeza de perdão. Certo? Oh, aleluia! Se vocês verem aqui, ó, vou até mostrar para vocês, eu coloquei aqui aquela musiquinha de fundo. Eu sei que não é ele, mas ó, vou mostrar para vocês. Pera aí, vamos ver se tá para vocês verem. Esse cara tá olhando para mim o tempo todo aqui. É. Aí você vira para mim, é Jesus? Não, mas é uma imagem que colocaram aí para representar ele. Mas eu vou ser sincero para você, eu estou um pouco intimidado, porque os olhos dele têm amor, mas também tem justiça e tem juízo. Amém? Eu não sei quem fez essa pintura, mas o cara foi muito bom. Aleluia. Então eles sacrificaram de uma quantidade e numa qualidade tremenda os animais. Os sacerdotes se consagraram, se limparam, assim como nós devemos fazer todos os dias quando nós vamos à casa do Senhor, nos consagrar e nos limpar a ir até a casa do Senhor. Os músicos tocaram símbolos, harpas, liras e cornetas. Os cantores se uniram aos instrumentos em uma só voz, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E é isso que nós devemos saber e colocar no nosso coração. Deus é bom e o seu amor é para sempre, para mim e para você, mesmo nós sendo esse lixo de ser humano que nós somos todos os dias. Num momento nós estamos com o coração voltado para a pessoa e no outro momento nosso coração se fecha. É impressionante como Satanás consegue ainda fazer esse tipo de coisa com a vida de muitas pessoas. Amém? Quando o povo busca a Deus para valer, Ele responde de forma sobrenatural e envia um avivamento. Olha só 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14. Abre aí, 2 Crônicas 5, capítulo 5, versos 13 e 14. Ou anota aí para você ler depois, para você ver do que nós estamos falando e o que a palavra, o que a inspiração da palavra de Deus falou naquele momento e quer falar comigo e com você. Quando o povo busca Deus para valer, Ele responde de forma sobrenatural e envia o avivamento. Olha só o que diz a palavra. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço. Os sacerdotes não conseguiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus com graça e poder e misericórdia. Não é isso que nós vemos hoje. Às vezes você vê aí vídeos de igrejas que
eles se emocionam, a graça de Deus cai, ele sai rodando. Não é isso que aconteceu ali, não. Eles não conseguiam desempenhar o seu trabalho, você sabe por quê? Porque eles caíam de joelho e colocavam a cara no pó. Eles não conseguiam ficar de pé. Lembra daquela música? Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Lembra? Sou teu trono, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu trono, teu sacrifício, o teu altar. Caia fogo do céu, queima este lugar. É o que nós precisamos clamar hoje. Caia fogo do céu e queima este altar, Senhor. Queima este altar, limpa, purifica. Vem pegar aqui esta oferta. Oh, aleluia. Como o nosso coração anseia por ver nossas igrejas cheias da glória do Senhor. Não dá mais para continuar tendo cultos mecânicos controlados por um papel onde está escrito a ordem do culto. Como precisamos buscar a presença de Deus de tal forma que a glória do Senhor se manifeste como resultado, venha temor de Deus e um profundo desejo de consagrar tudo para o seu serviço. Entenda bem, aqui ele não está falando para nós acabarmos com a sistemática, com a forma, mas nós não podemos mais nos amarrar a isso, porque às vezes a glória de Deus chega e alguém segura a glória de Deus para não sair do ritmo, para não sair do caminho que a pessoa planejou. A glória de Deus, quando ela vem, você não pode controlar ela. Você não pode controlar ela. Então, se você colocou um risco e daquele risco não pode passar, então a glória de Deus nunca chegará. Nós precisamos nos nossos cultos, nos nossos corações, nos nossos lares, dar liberdade total para Deus e não colocar limites nele. Amém? Não colocar limites nele. E na hora de chorar, é hora de chorar. Na hora de gritar, é hora de gritar. Na hora de sorrir, é hora de sorrir. Porque assim Ele quer, não eu não posso sistematizar a vontade de Deus. Nós estamos no culto, nós temos um programa a seguir, um roteiro a seguir sim no culto, mas se a graça de Deus descer, meu amigo, esse roteiro vai por água abaixo. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, eu presenciei isso muitas vezes. Hoje nós estamos mecanizados neste momento porque nós estamos transmitindo online, são poucas pessoas no templo, a graça de Deus vem também, mas às vezes nós nos prendemos muito no que nós estamos fazendo para tomar cuidado, certo? Porque é transmitido online. Tudo bem, concordo, mas nós precisamos buscar e ansiar por esse derramar do Espírito, por este poder, por essa glória, por essa misericórdia. É tempo de deixar de lado dogmas, é tempo de deixar de lado sistemas, é tempo de deixar de lado o que o homem coloca como ponto principal, que se na realidade o ponto principal é Jesus Cristo, o Espírito Santo e o nosso Deus. E Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E ponto. Oh, aleluia! Como precisamos buscar a presença de Deus de tal forma que a glória do Senhor manifeste como resultado, venha temor de Deus e um profundo desejo de consagrar tudo para o seu serviço. Depois disso, Salomão, o líder, abençoou o povo. Capítulo 6, verso 1, olha só. Da mesma forma, os pastores devem abençoar o povo de Deus. Então orou, clamando a Deus por um avivamento espiritual. Veja algumas frases desta oração. Então, se você quiser ver esta oração, você anota aí, ó, tá? Capítulo 6, capítulo 6, versos de 14 a 42 de Crônicas. Capítulo 6 de Crônicas, versos de 14 a 42. Aqui ele tem algumas frases que foi dito nessa oração. Dá-lhes o teu perdão, Senhor. Ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel. Ensina-lhes o caminho certo. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade. Atende o pedido do estrangeiro, do gentil, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o teu nome e te temam. Muitas pessoas se uniam, muitas pessoas de outros países, de outras etnias, se uniam ao povo de Deus como estrangeiros, mas eles eram recebidos e quando eles se entregavam a Deus, eles eram considerados povo. Eles não eram colocados de lado. Hoje estamos colocando pessoas de lado.
e se arrependeram e lá oraram. Pecamos, praticando mal e fomos rebeldes. Perdoa o teu povo. Olha só. Como resultado desta oração, a presença de Deus veio. A glória do Senhor foi manifesta e o avivamento chegou. Em nome de Jesus. Olha só o capítulo 7, versos de 1 a 3. O que a palavra de Deus diz? No 2 Crônicas, capítulo 7, verso de 1 a 3, diz assim. Olha Salomão falando. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, muitos sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo, a fumaça encheu o templo, a Shekinah de Deus desceu e encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia e existia muito poder, tinha muito poder naquele lugar, então ninguém conseguia passar para dentro daquele lugar, porque a glória era tremenda, o poder era tremendo, as pessoas se joelhavam diante dali do templo, no chão, colocavam a cara no pó. O Senhor, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor os enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Você viu isso? No verso 3, quando todos os israelitas viram fogo descendo, a glória de Deus, o poder de Deus descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, arrependidos e agradecidos por aquele momento. O nosso Deus é real, quer ser glorificado em nossas vidas, em nossas reuniões, nas igrejas e em nossa nação. Nós precisamos, meus irmãos, e isso é verdade. Chega de petições para Deus. É hora de agradecer. É hora de agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos colocar a nossa cara no pó. Dona Carminha, toda vez que ela chega, ela coloca o joelho no chão e coloca o rosto ali na cadeira. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas pararam de fazer. Eu sempre chamo atenção para o barulho. Eu acho que naquele lugar, quando eles se achegavam, o silêncio era tremendo, esperando a glória de Deus. E quando a glória de Deus descia, o barulho era tremendo, porque a glória de Deus estava naquele lugar. No silêncio, Deus fala conosco e nós falamos com Deus. E no barulho, nós louvamos, agradecemos e Deus ouve as nossas orações. No barulho, Deus vê a graça e o inferno treme. Quando nós louvamos na igreja um cântico, seja lá qual for, e a igreja se completa, porque não é o Carlos, ou a Amanda, ou a Jaque, ou a Ana, ou a Aline cantando, é quando a igreja coloca a sua voz junto. Aquele som sobe, aquele som expande, são muitas vozes adorando ao nosso Senhor. E você sabe o que acontece? O inferno treme. O inferno treme, porque ele vê que a glória de Deus está abalando as estruturas do inferno. Abalando as estruturas do inferno. Nós precisamos ter essa cultura de adoração, essa cultura de louvor, essa cultura que esse povo de Israel tinha, de se alegrar em todo momento. Eu fico imaginando nos 40 anos no deserto, a gente lê histórias, a gente vê relatos, assiste às vezes alguma coisa a respeito do assunto. Eles, quase todos os dias, a tribo de Naftali fazia festas e todas as tribos se juntavam ali para festejar alguma coisa, ou festejar a Deus, ou simplesmente estar em união, festejando e cantando e dançando na presença de quem? De Deus. Isso alegra o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. Muitos cristãos e igrejas estão pedindo a Deus um avivamento espiritual,
Com certeza Deus fará grandes coisas em nossas igrejas e a nação brasileira será abalada pelo poder e a manifestação da presença de Deus. Glórias a Deus e aleluia por isso. Você vê? Eu chorei de alegria, agora eu não estou chorando, estou muito mais contente, muito feliz, porque eu sei que Deus agiu, eu sei que a presença dele está, e eu não saio diante da presença de Deus e dos olhos de Deus. Eu cometo as minhas coisas certas na presença de Deus, mas também cometo meus pecados diante dele. E ele vê isso e ele desaprova os nossos pecados. Mas quando o nosso coração pede perdão, vem a convicção direto dele desse perdão. Ele está recolhendo cada lágrima nossa em taças e transformando em taças de alegria. Aleluia por isso. O que você precisa de Deus hoje? O que você gostaria de ouvir aí no seu íntimo, através do Espírito Santo de Deus nesse dia? Vamos orar e vamos falar com Ele. Ele vai falar com a gente. Ele vai falar com a gente. Primeiro vamos colocar as pessoas para quem nós estamos orando aí diariamente, tá? A família da Dinan Andreata, Valmir Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, em nome de Jesus, Senhor, entra lá no lar dessas pessoas, mudando as estruturas daquela casa. Dona Zilda já quase completamente recuperada, Anice, os nossos pastores, Frank Macron, que está fazendo, acho que é hoje, a cirurgia no pulmão, Alice Souza, que já deve estar quase recuperada também, mas vamos orar pela família dela. Oração pelo Hélio, irmão da irmã Carminha, vamos orar por ele, Deus virá com socorro. Pela Olga que está na UTI, que a Rosana pediu para orar por ela, que o Senhor venha com o teu poder e tua graça e tua misericórdia, direcionando todos os médicos, assim como também para o Frank, que Deus venha colocando a mão, direcionando os médicos, os enfermeiros e tudo que vai acontecer ali naquela sala de cirurgia. Vamos orar por essas pessoas e pela Nicole, aniversário da nossa querida Nicole, filha ali do nosso querido irmão Fernando Ruive Andréia. Dia de alegria, ontem foi aniversário do Jô, hoje é aniversário dela, em nome de Jesus. Ah, Pai, como nós nos alegramos, como nós temos que agradecê-lo, Senhor, por este momento, Pai. Primeiro pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, Senhor, porque são muito grandes, mas nós sabemos que a graça imerecida não vem porque eu mereço, mas sim porque o Senhor deseja. Porque há uma fé que o Senhor colocou em cada um de nós, através do Espírito Santo e da tua própria palavra, Senhor, que muda e abala as estruturas de cada um de nós. Então eu venho pedir, Senhor, vá agora neste lugar, nos hospitais, aonde está a Olga, o Frank, Senhor. Vai na vida deles, Deus. Cuida de cada um deles, Senhor. Vá na casa do Fernando agora, sobre a Nicole com teu Espírito Santo, Senhor Deus. Aniversário daquela menina linda, maravilhosa. Bênção do Senhor. Cuida dela cada dia mais, cuida da família do Fernando. Traga mais prosperidade na casa deles, mais prosperidade no trabalho deles, com os filhos, Senhor Deus, que eles cresçam no caminho do Senhor, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a Alice Souza, aquela garotinha, já já está completamente recuperada, Senhor Deus. Mas cuida da família, Senhor, da Geiviane, a mãe, da família toda, Senhor. Olha por eles, olha pelos nossos pastores. Foi o dia do pastor domingo. Olha pelos nossos pastores, o Ronei, pastora Ana, pastor Marcos, pastora Rose, Senhor Deus, e por todos aqueles que serão levantados. Oro também, Senhor Deus, pelos nossos diáconos da igreja. Amém. Cuida de cada um deles, Senhor, preparando eles com a armadura do Evangelho. Prepare eles com toda a armadura, Senhor Deus, para que eles consigam e permaneçam na Tua palavra, em nome de Jesus, Deus. Assim também com a família da Diná, com Alex Tomazini, com Valdir, com a Suzelaine Tomazini, Senhor Deus. Cuida de cada um deles. Visita agora a Dona Zilda, daqui a pouco eu vou lá na casa dela. Vá com teu Espírito Santo lá, cuida dela, do seu Carlos, da Priscila, da família que ela tanto ama, que está longe, dos filhos dela, do filho aqui de Alto Alegre, esqueci o nome da cidade, ali da cidade deles,
Vá lá em Rondonópolis, onde está o pastor Zé Antônio, a pastora Adriana e os filhos, Deus, que nós amamos muito, em nome de Jesus, cuidando de cada um deles, prosperando a vida de cada um deles, Senhor Deus. Oro pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, pelas minhas dores, Senhor Deus. Eu peço todo dia que o Senhor me cure, me tire este espinho, esse negócio que me tira, às vezes, a atenção e um pouco da minha paz, não tira toda. Mas eu creio que o Senhor fará a sua vontade no tempo certo e tudo da forma correta, Senhor Deus. Pois nós cremos e temos fé no Senhor. E agora nós oramos, Senhor Deus, por todo o nosso planeta, Pai, que está sendo tomado e acometido por essa doença. Já recebemos a notícia mais uma vez que Penápolis estará fechando, mais uma vez por causa do aumento, Senhor Deus. Sabemos também que essas pessoas não são daqui, vieram para cá, Pai. Mas coloca a consciência na mente de cada uma dessas pessoas que estão na rua neste momento, para que saiam de casa simplesmente se for necessário, mas eles estão enchendo lugares, eles estão enchendo restaurantes, eles estão enchendo as cidades, os comércios, Senhor Deus. Nós sabemos que nós precisamos do comércio, que muitas pessoas precisam dos seus empregos, Pai. Então traga essa consciência, Pai, para que isso não seja necessário mais uma vez. E eu sei que o Senhor já ouviu as minhas orações, porque o Senhor já cumpriu mais uma oração que tanto eu pedi para o Senhor, que eu coloquei nas tuas mãos e falei que o Senhor é Deus e o Senhor cumpre. Logo, logo, Senhor, nós poderemos anunciar isso. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, amém e amém e amém, meus queridos. Que o Espírito Santo esteja na casa de cada um de vocês. Habite. Não esqueça, mantenha o seu altar de pé, o seu altar de oração. Esse altar é você. Separe um momento de oração, separe um momento para estar a sós com Deus, separe um momento para a leitura da Bíblia, separe um momento para a sua oração, separe um momento para a sua família. Separe momentos, pois Deus nos deu 24 horas para que em todos os momentos, em todas as horas desse dia, nós possamos organizá-la, para que nós possamos viver todas as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Em nome de Jesus, tá? Gente, amanhã, 8 horas da noite, culto, tá? Na Igreja do Nazareno. Domingo de manhã às 9, culto matinal. Domingo às 10, nossa EBD online. Em breve eu acho que vai começar a ser novamente presencial. Não sei como é que vai ser esse negócio desse novo fechamento. E domingo à noite, às 7h30 da noite, culto presencial, tá, gente? Em nome de Jesus. Estamos ansiosos por esse avivamento. Eu estou ansioso por esse avivamento. Esse avivamento que começa em nós. Espero que você tenha sentido não somente assim como eu, mas que esse poder tenha tomado conta do seu dia. Que esse poder tenha tomado conta da sua casa. Amém. Agradeço a Deus piamente pela vida de cada um. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Tchau, gente.